Produto de primeira agora, que enriquece o sabor de muitos pratos, mas que faz parte de uma investigação da polícia. Passaia, fala mais claro para eu entender. O alho argentino é uma maravilha, gostoso demais. Você sabe que muito alho argentino comprado aqui em São Paulo vem de lá, né? Muito alho, desculpa, comprado aqui em São Paulo vem da Argentina. Eles abasteceram boa parte do mercado brasileiro. E aí, o crime organizado, que não é bobo, não é nada, acabou puxando na lista o nome de alguns importadores de alho. Até que eles chegaram num brasileiro, muito conhecido no agronegócio. A polícia está dizendo que esse brasileiro que você vai conhecer aqui agora, esse empresário de sucesso, ele acabou se corrompendo. Tinha tudo para se dar bem na vida, porque estava ficando rico vendendo alho argentino, importando de lá para vender aqui. Só que o cara quis aumentar os ganhos dele. E usou o alho argentino vendido aqui no Brasil para lavar dinheiro do PCC. Dá para acreditar? Põe no ar. Casca clara e dentes firmes. Cheiro forte, inconfundível. Usado para temperar, dar sabor à comida do dia a dia na mesa do brasileiro. O alho argentino é conhecido no mercado, tem preço competitivo. Só que agora, essa hortaliça virou o centro de uma grande investigação. A Polícia Federal descobriu um esquema milionário. O alvo é uma rede de lavagem de dinheiro. Um esquema que servia para esconder recursos do crime organizado. Este é Diego Lameiro Diz, de 40 anos. Um jovem empresário nascido na cidade de Santos, no litoral paulista. Diego cresceu no mundo do agronegócio. Estudou em escolas tradicionais e se especializou no comércio internacional. Ficou conhecido pela importação e venda de alho vindo da Argentina. Mantinha fazendas, galpões de distribuição e empresas registradas no setor de alimentos. Um perfil de sucesso, que, segundo a polícia, escondia outra atividade. Diego Lameiro era visto como empresário respeitado na Baixada Santista. Trazia toneladas de alho da Argentina para o mercado nacional. Mas a Polícia Federal aponta que essa estrutura servia de fachada. O empresário virou alvo por lavar dinheiro para o PCC, a facção criminosa brasileira classificada por autoridades internacionais como uma organização terrorista. E hoje, Diego Lameiro é considerado foragido da Justiça. A Polícia Federal interceptou conversas diretas de Diego Lameiro com Victor Henrique de Oliveira Shimada, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suspeita de envolvimento com o primeiro comando da capital. Shimada é apontado como chefe de um grupo financeiro acusado de lavar dinheiro para a facção em cidades norte-americanas. Nas mensagens encontradas pela polícia entre Diego e Shimada, os dois combinavam valores. Em uma dessas conversas, Shimada pede fotos e vídeos da produção do alho com que Diego trabalha na Argentina, pois teria uma reunião com um possível comprador do produto. Ainda foi constatada pela Polícia Federal registros da entrada de alho argentino de forma ilegal no Brasil, acrescentando que outras negociações desse produto foram retratadas, inclusive com o envio de imagens e diversos detalhes da comercialização. A atividade é suspeita de ser utilizada para movimentar recursos da organização criminosa. A investigação apontou que Diego abriu empresas de fachada no Brasil e nos Estados Unidos. Ao todo, o empresário possui 15 empresas, sendo que todas foram registradas com atividade principal de comercialização de alimentos e foram criadas em um curto espaço de tempo. 8 delas foram abertas entre 2023 e 2024. E com isso, o dinheiro sujo virava lucro legalizado. O relatório da polícia apontou a existência de 5 comunicações de operações financeiras em nome de Diego, que totalizam R$4.470.000. No caso investigado, são empresas que existem quase só no papel, mas emitem notas, contratos e importações. Essas operações viram a história oficial do dinheiro. E como commodity como alho, é possível superfaturar ou subfaturar a carga, movimentando muito mais recursos do que a mercadoria realmente vale.
Empresas recém-abertas movimentando milhões em poucos meses é de se desconfiar. Toda essa estrutura foi alvo da Operação Exchange. A ação da Polícia Federal buscou desarticular o braço financeiro da facção. Ao todo, os investigadores identificaram movimentações que passam de 10 bilhões de reais. No centro de tudo está Victor Shimada, que segue foragido. A investigação aponta que outros parentes o ajudavam, como a prima dele, Stella Stephanie de Oliveira. A polícia diz que ela cuidava de planilhas e controlava as remessas de valores para o exterior. Stella chegou a ser presa no início da operação, mas a justiça negou o pedido de prisão preventiva. Ela e outros 6 investigados foram soltos e vão responder em liberdade. A defesa dela informou que não vai comentar a investigação porque ela corre em segredo de justiça. Na saída da sede da Polícia Federal, Stella também preferiu se manter em silêncio. Diego Lameiro continua sendo procurado pela polícia. A Justiça Federal determinou o bloqueio das contas e o sequestro dos bens das empresas ligadas ao empresário. O senhor Diego encontra-se na condição jurídica de investigado. Isso significa que os fatos ainda estão sendo apurados pelas autoridades e que não existe denúncia ou qualquer condenação recaindo sobre ele. O Estado Democrático de Direito, em vigor no Brasil, ele determina que pessoas nessas condições tenham aí a prerrogativa de presunção de inocência. Uma história que mostra como o crime organizado usa os mercados tradicionais para esconder os rastros da violência. O alho argentino, que aparece nas cozinhas e restaurantes por todo o país, acabou virando peça-chave em balanço financeiro criminoso. Uma receita milionária, que agora terminou em ordem de prisão e fuga da justiça. A polícia tem uma força-tarefa aqui no Brasil para tentar acabar com a força do crime organizado. Isso já aconteceu em muitos países. Quando você não consegue descobrir onde estão os cabeças do crime, muitas vezes você consegue mais facilmente descobrir onde está o dinheiro desses cabeças. Então, com a ajuda da Receita Federal, com a ajuda da Polícia Federal, Polícia Civil, com toda essa força-tarefa, eles vão fechando todas as portas. Você já viu aqui, por exemplo, Deolane, que foi para a cadeia porque estava lavando dinheiro de acordo com as acusações do crime organizado. O próprio Buzeira, muitos outros influenciadores digitais fazendo a mesma coisa. Aí, você já viu também dono de grandes empresas que transportam pessoas, do transporte público, que importam alho ou que fazem implantes dentários. Quantas denúncias nós já fizemos de grandes empresários que se associaram com o crime organizado? Mas é a tentativa que nós temos das nossas autoridades de se, por um lado, se eles não conseguem prender esses cabeças, pelo menos o dinheiro deles, eles estão apreendendo. E aí acaba desestimulando, de certa forma, o crime organizado.